Fala pessoal, tudo bem? Como estamos? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exercícios de balística. Na aula passada a gente comentou a estrutura da balística e nessa aula nós vamos falar um pouquinho de um exercício específico que serve como modelo para vários exercícios cobrados em vestibulares. Segue a estrutura desse exercício de hoje que vai te ajudar bastante, então vamos embora. Mas não esqueça de deixar aquele like pra gente, isso ajuda bastante o canal, tudo bem? Então curta, tá? E eu agradeço aqui o meu patrocinador, Law Store, a nossa loja virtual, que está apoiando esse canal e dando uma força para que o canal cresça, tá bom? Vamos comigo, pessoas, que a aula vai ajudar bastante, beleza? Essa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um exercício de balística, tá? Então nosso foco aqui é falar, só lembrar primeiro, que a balística está relacionada ao movimento oblíquo, né? Que é o movimento combinado entre eixo Y e eixo X, tudo bem? Eu fiz com uma confusão aqui, mas é eixo Y e eixo X, tudo bem? Só para deixar bem claro, para não ter confusão aí, tá? E lembrando que na aula passada, para quem não viu, assiste depois, tá? Eu falei que ele segue um pouco a estrutura do lançamento horizontal, a ideia de movimento em dois eixos, né, de forma sincronizada, tá bom? Que seria o desenho que essa bolinha ao lado acabou de descrever, né? Então aí está o mapeamento, né, da trajetória descrita por ela, né? Ela passou aí por uma altura máxima, por exemplo, né? Ela gastou um tempo na sua trajetória completa e também atingiu um alcance aí, ok? Essa loja patrocina o meu canal, então eu vou deixar o link na descrição para que quem quiser conhecer a loja, é uma loja bem bacana, com produtos de alta tecnologia, coisas novas, bem bacanas, tá bom? Então, quem quiser conhecer a loja, fique à vontade, por favor, tá bom? Nessa tela aqui, pessoas, a gente vai resolver um probleminha. Então a gente vai criar uma situação, a gente vai analisar na prática um problema de balística bem simples, mas é padrão para vários exercícios, né? Você vai resolver várias questões seguindo essa estrutura que eu vou te apresentar aqui, tá? Então vamos supor, né, suponha que um objeto está sendo lançado a 100 metros por segundo de velocidade, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então no desenho aqui vai começar a aparecer para vocês essa descrição completa, tá vendo? Aquela seta azul representa a velocidade de disparo, né, na posição ali no chão. 30 graus ali representa o ângulo, né? E essa linha que está aparecendo aí, está compondo essa capa, né? Vai ser a trajetória descrita pela bolinha. Isso foi um movimento que ela descreveu lá do ponto de partida, disparado de baixo, até chegar ao chão, tudo bem? Então qual que é a ideia aqui? Analisar aí o movimento de uma forma geral e calcular qual foi a altura máxima que ela atingiu, quanto tempo ela gastou para fazer esse movimento inteiro, né, do começo até o fim, então qual foi o tempo total. E a última coisa que a gente vai analisar aí é o que a gente chama de alcance, né, que é a distância horizontal, do ponto de partida ao ponto de chegada. Então, na próxima tela a gente vai começar a destrinchar isso em etapas, tá bom? Faremos em 3 etapas. Essas etapas são fundamentais, seguirem a ordem e a regrinha que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Aqui na tela, pessoal, a gente vai começar a analisar então a primeira etapa. A primeira etapa, como eu disse no meu vídeo de aula, a primeira etapa significa primeiro calcular as componentes, ou seja, pegar aquele vetor que é a velocidade inicial e projetar como se fosse uma sombra, tá? Entre aspas, tá? Uma sombra na parede Y e uma sombra no chão X. Ou seja, eu vou criar 2 sombras e vou matematizar essas 2 sombras, ok? Então, está aparecendo para vocês ali o que seria isso, ó, a bolinha andou entre, né, as setas amarelas que representam o eixo Y e eixo X. Ali embaixo está marcado qual é a velocidade do objeto e qual é o ângulo que a gente citou na tela anterior. Mas para isso, a gente viu na aula passada que para calcular o VY é o valor de V0, que está indicado ali no desenho, vezes o seno do ângulo com a relação à horizontal, que também está indicada ali no desenho, seno de 30 graus, tá bom? E para calcular o Vx, a gente faz a mesma coisa, só que usa o cosseno. Tudo bem? São regras de trigonometria aplicadas ali num triângulo vetorial entre a seta azul e as 2 setas amarelas. Minha próxima aula do canal é uma aula sobre vetores. Eu vou explicar um pouquinho sobre operações vetoriais e essa estrutura que está aparecendo no desenho ao lado vai ficar bem mais clara quando a gente entender, quando vocês entenderem a estrutura da operação vetorial, tá bom? Mas vamos para cá que o nosso foco é resolver essa balística primeiro, tá? Então, primeiro, se eu pegar o seno de 30, é um valor tabelado, né? O valor de seno de 30 é meio. Eu costumo representar sempre de forma decimal, tá bom? Mas tem aluno que coloca lá 1/2. Não tem problema, é a mesma coisa, tá, pessoas?
De prática minha colocar sempre a forma decimal, então o seno de 30 é meio, então 100 aqui em cima vezes meio vai me dar 50 metros por segundo. Tio, o que é esses 50 metros por segundo? É a velocidade horizontal, é a bolinha como se estivesse jogando a bolinha para cima e ela subindo. Depois ela vai descer. Eu vou matematizar verticalmente, não a própria balística em si, tá bom? Depois, se eu calcular aí o Vx, vai ficar 100 vezes 0,87, que é o cosseno de 30. Professor, eu aprendi que era raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2, valor aproximado, te dá 0,87. Na dúvida, calculadorinha, põe raiz de 3, pega o resultado e divide por 2. Vai dar 0,86 uns quebradinho. Aproximei para 0,87, tá bom? Na forma decimal. Então aí nesse caso, se eu fizer o 100 vezes 0,87, vai me dar 87 metros por segundo, que é a velocidade horizontal, Vx. Ó. Ela é constante, ela é contínua, né, constante no eixo horizontal. Primeira coisa a se fazer na balística é isso aqui em cima, calcular as componentes. Bolinha vertical, bolinha horizontal. E ignora a própria trajetória, tá bom? Próxima tela, vamos junto comigo. Né? Mas só para reforçar um pouquinho para vocês aqui, se inscreva no nosso canal, tá bom? O nosso curso aqui é 100% gratuito, não tem fim lucrativo nesse projeto, tá bom? Eu quero divulgar o meu trabalho, quero que ele atinja o máximo de alunos possível. Então, se você não se inscreveu, se inscreve no canal nosso e, se puder, por favor, compartilhe. Gente, ajuda bastante o nosso canal a crescer e ajuda outros alunos que estão estudando e estão tendo dificuldade com física também, ok? Então, vamos lá. Meus caros, então vamos analisar aqui a segunda etapa. A primeira foi calcular as componentes x e y, né? A gente calculou na tela anterior, agora a gente vai partir para a segunda etapa. Lá no meu vídeo, lá na aula que eu expliquei balística, eu falei, a segunda etapa, normalmente, a gente começa pelo eixo y, porque a gente consegue encontrar mais possibilidades de obter resultados interessantes, tá bom? Então, vamos começar pelo eixo y aqui. Olha só, vamos colocar ali, eu quero calcular o tempo de subida, né? Tanto da projeção laranja quanto da bolinha azul. Lembra que aquela bolinha laranja é como se fosse uma projeção, como se ela estivesse acompanhando juntinho a bolinha azul, tá bom? Então, olha só o desenho. Chegaram lá em cima juntas. Se eu matematizar um lançamento vertical para cima, eu já descobri o tempo da balística também, ok? Como que eu faço isso? Vimos na aula passada. Vamos usar aquela equação lá em cima, tá? V0y igual a gt. Lembrando que quando você usa a equação reduzida, que eu expliquei lá numa aula de lançamento vertical um pouco atrás, quando você usa essa equaçãozinha reduzida, ela nada mais é do que V igual a V0 mais AT, tá? Só que eu já deixei ela do jeitinho mais prático para ser utilizada, tá? Aquele tempo que a gente acha é só o tempo de subida, é só um sentido de movimento, tá bom? Porque eu zerei a outra velocidade, e a outra velocidade vai ser 0 no ponto mais alto, então só calculo a ida, ok? Então se eu aplicar os valores que eu conheço, o V0y a gente encontrou na tela anterior, é 50, tá bom? Se você não guardou, volta um pouquinho o vídeo, vai aparecer lá, V0y igual a 50. E o V0x igual a 87, tá bom? Aqui é y, então vamos usar só o 50, ok? A gravidade, a aceleração da gravidade, vou aproximar para 10, tá bom? É de costume no exercício a gente adotar esse 10 aí para ficar mais fácil, tá bom? Se eu resolver ele 50 e aquele 10 ali, se eu passar aquele 10 dividindo, gente, vai me dar um tempo de 5 segundos. Isso é o tempo de subida. Professor, se ele subir em 5 segundos freada pela gravidade, quando ele cair sob a ação da mesma gravidade, ele vai cair em 5 segundos, não vai? Perfeito? Então, se você quiser saber o tempo total de subida e descida, dobra esse valor e você vai ter o que a gente chama de tempo total, que vai ser igual a 10 segundos. Estou fazendo um grifado em volta aí, tá bom? Então, essa aí já é a primeira resposta que eu preciso, achar o tempo total de voo usando aquela equaçãozinha simplesinha lá em cima, tá bom? Na próxima tela eu vou continuar na segunda etapa, porque a segunda etapa me permite fazer 2 cálculos, tá bom? Então, vamos comigo. Aqui nessa tela, vamos calcular então agora a altura. Né? A gente continua na segunda etapa, continuamos analisando o eixo Y, só que agora eu quero saber a altura máxima que essa bolinha vai atingir, e eu vou calcular do mesmo modo pela sombra que está subindo em laranja ali, porque ela vai atingir a mesma altura do que o objeto, tá bom? Então, vamos junto comigo, que é facinho, tá bom? A gente tinha uma outra equação para fazer isso, né? Que vem proveniente da equação de Torricelli, que a gente também provou isso em umas aulas anteriores, tá? No caso de uma aula de movimento vertical, que vai estar no card no final no meu curso inteiro de cinemática, tá? Se você quiser, é só abrir a aula de movimentos verticais, aí vai ter a explicação dessas equaçõezinhas passo a passo, como que a gente chegou nela, tá? Olha ali, V0y ao quadrado, 2 de h. H ali é máxima, a altura máxima no ponto que ele vai chegar, tá bom? Se eu substituir o V0y de novo, que é 50, vai ficar com a estrutura que está aparecendo aqui em cima agora, ó, 50 ao quadrado. 2 é 2 mesmo, gravidade é 10, altura máxima eu não sei. Desenvolvendo esse cálculo, 50 ao quadrado vai dar 2.500, e aquele 2 vezes 10 vai dar 20. Então, se você passar esse 20 dividindo,
2.500 dividido por 20 vai me dar uma altura de 125 metros, que é a altura máxima que esse objeto atingiu lá no ponto mais alto. Já achei quase tudo, falta uma coisinha só para matar essa aula. Já achei praticamente o tempo total, aliás, eu achei o tempo de subida, o tempo total. O tempo de subida foi 5, o tempo total foi o dobro, foi 10. E agora aqui em cima eu acabei de achar a altura máxima, que foi de 125 metros, que é o ponto mais alto da trajetória que ela passa. Depois ela volta para o chão de novo, ok? Na última telinha agora, na terceira etapa, né? Vamos fazer agora junto comigo aqui, ó. A terceira e última etapa agora consiste em achar o alcance, né? A distância horizontal, que é o que está faltando lá na proposta que eu fiz para vocês lá no comecinho da aula, tá bom? Então vamos lá para o eixo X, eu vou achar o alcance máximo aí no eixo X, perfeito? Olha o desenho que está aparecendo aí embaixo, a simulação, você percebeu que a bolinha azul andou e a laranja andou tranquilamente, continuamente, né? Ou seja, movimento constante pelo chão. É simples, ali é movimento constante. Não tem aceleração para o lado, daquela sombra não faz sentido eu usar movimento variado, então eu vou usar a equação que apareceu aqui em cima. Velocidade, deslocamento sobre tempo, ou ΔS sobre ΔT, tá? Como eu chamei o alcance ali de D, eu vou colocar na equação V0x, tá? Porque agora eu estou no eixo horizontal, não estou mais no vertical. Esse V0x lá na tela anterior, lá, ele valia 87, na dúvida volta um pouquinho o vídeo. Lá o VY era 50, o V0Y, desculpa, era 50 e o V0x era 87. Agora estou usando x, então tem que ser 87, não pode ser o 50, tá bom? Cada velocidade no seu eixo, eles são independentes, ok? Eu sei o Vx, 87, sei o tempo total, acabei de encontrar a duas telas anteriores, o tempo total deu 10 segundos, tá? E aí se eu passar aquele 10 ali embaixo, multiplicando aquele 87 lá em cima, eu vou chegar nessa resposta aqui de 870 metros de alcance, a distância máxima que ele atinge do ponto de partida até o ponto de chegada. E pronto, eu consigo finalizar um problema de balística fazendo essas 3 etapas. Se eu seguir certinho, gente, a maioria dos exercícios você consegue fazer desse jeito. Claro, pode ter uma questão que o cara te dá a altura e pede a velocidade, o cara pode fazer o contrário. A gente vai treinar isso em outras aulas, em outros exercícios, tudo bem? Mas por hora, isso aqui já ajuda bastante para quem está começando a aprender, ou está começando a querer trabalhar e entender os movimentos oblíquos, né? O movimento balístico principalmente, que é um movimento um pouquinho mais delicado da física, tá? É um pouquinho mais trabalhoso. Mas numa outra aula, mais pra frente, a gente discute um pouquinho as exceções. Eu pego questões de vestibulares, que são questões bem elaboradas, a gente trabalha a resolução aqui, quando o caminho é um pouco diferente, mas a estrutura não foge do que eu apresentei aqui pra vocês, tudo bem? Então, a aulinha era curtinha, era só isso mesmo, queridos. Aquele beijo no coração, não esquece de deixar aquele like pra gente, ou dislike, caso não esteja gostando. Faça um comentário se achar que eu tenho que melhorar, para que eu possa melhorar, ok? O meu patrocinador é a Lawn Store, uma loja virtual. E essa loja está me ajudando, está dando uma força bem bacana pro meu canal, tá bom? É um canal novo, então essa loja está dando um incentivo. E agradeço muito publicamente de novo, né, a Lawn Store por poder me proporcionar aqui qualidade, né, e materiais e recursos para que eu possa trabalhar cada vez melhor, tá bom?